Pode, professora. Claro. Nada. Eu tento ir bagunçando a igreja aqui com vocês. Obrigada. Eu me sinto mais perto de vocês, né? Já que está informal, não está bem informal hoje? Não está naquele formatozinho de culto, de crente. Era uma piada. Obrigada. Porque fica todo aquele formatinho de cadeira que crente faz, não tem? Então, não tá. Tá bem soltinho, bem livre. Tô vendo que vocês estão bem animadas. E teve um workshop agora que parece que foi a respeito do Ministério Infantil ou das crianças, não sei. Mas isso é muito importante. Eu achei bem legal, embora eu não tenha ouvido nenhuma das palestras, mas eu tenho certeza que foi uma bênção na vida da igreja. E, já que está bem informal, eu também quero ficar aqui embaixo. Pode, não pode? Pode? Eu queria orar também. E eu queria que vocês fizessem uma oração pedindo a Deus para falar com vocês. Porque, se depender de mim, eu tenho certeza que vocês não vão receber nada. Mas, vocês não dependem de mim, vocês dependem do Senhor, do Espírito Santo. Amém. Então, acho que você pode fazer uma oração. Eu vou te dar uma oração. E essa oração eu queria que você repetisse. Mas, embora você esteja repetindo, a oração é sua. Então, faça de verdade. Pode ser? Então, fala assim com Deus. Senhor. Fala com vontade, como se você realmente estivesse orando e falando com Ele, porque você está. Senhor. Fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. Então, usa a Magá para que ela fale, inspirada pelo Senhor. Rompe com os limitadores da alma dela. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu também vou orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor a oportunidade de estar aqui e de poder derramar vida na vida dos meus irmãos, Deus, da minha igreja irmã. Deus, nós somos de apriscos diferentes, mas nós temos o mesmo Senhor e o mesmo pastor, que é o Senhor Jesus. Deus, então, o mesmo Espírito Santo habita em nós. E o Senhor conhece a necessidade da igreja, o Senhor sabe o que eles querem ou o que eles precisam ouvir. Então, e o que o Senhor quer falar a eles. Então, Deus, eu me coloco à sua disposição como um instrumento mesmo, para que o Senhor me use da forma como o Senhor quiser usar. Em nome de Jesus, Deus, eu também oro pedindo para que o Senhor rompa com os meus limitadores. E em nome de Jesus, eu declaro com a minha boca que não tem nada em mim para derramar para Ele, se o Senhor mesmo não vier e não me der. Eu declaro a minha total incapacidade e a minha fraqueza. E em nome de Jesus, eu deixo que o Senhor me use conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Torna o coração dos meus irmãos como terra fértil. Que o coração deles, Senhor Deus, seja mesmo essa terra fértil. E que essa terra fértil abrigue a sua palavra, a boa semente da sua palavra, para que ela possa germinar, para que ela possa florescer e dar muitos frutos em nome de Jesus. Cerca-nos, Senhor, com os teus anjos nesse lugar. Deus, nós proibimos Satanás de entrar aqui e fazer qualquer tipo de confusão na mente dos teus filhos. Nós proibimos Satanás de enviar demônios para cá para fazer confusão. Em nome de Jesus, se algum conseguiu entrar por alguma razão, nós usamos o nome poderoso de Jesus e o sangue derramado na cruz e repreendemos. Vão embora e nunca mais voltem em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós te convidamos, doce Espírito Santo, toma o seu lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Bom, eu fui convidada, Eizu, você chegou, né? A Zu me convidou e nem tinha chegado. Você tá linda, Ju. Parece até que foi num casamento.
Ah, viu? Foi no casamento. Eu fui convidada para falar na conferência da família daqui. E aí eu perguntei para a Ju se o tema eu podia ser livre e se eu poderia ministrar algo relacionado com a família, mas se era livre ou se ela tinha algum tema específico. E ela disse que eu poderia orar e poderia ser livre. Então, eis-me aqui. E eu quero falar para vocês um tema que normalmente a gente fala para a igreja, para o sistema da igreja. Então, a gente ouve muito falar do tema quando a gente está falando a respeito da instituição igreja, da organização igreja ou do organismo, porque a instituição e a organização não é o organismo. A instituição é tudo isso, toda essa logística, parede, ar-condicionado, tesoureiro, pastores. Ei, Dudu! Não, gente, pastor Eduardo. Mas eu conheço desde que ele era Dudu. Então, é difícil para mim não falar para Dudu. Então, tem tudo a ver com o que abriga, como se fosse esse vaso. A instituição, a organização, é esse vaso aqui. Vou fazer para você entender. E a igreja? É essa planta. Não essa, porque essa aqui é de mentira. Mas como se essa planta fosse viva. Por quê? Porque a organização, a estrutura, a instituição, não sou eu, a instituição, ela abriga o organismo vivo que é a igreja. Então, por isso que esse tema, ele é muito voltado para esse organismo vivo que é a igreja. A gente usa muito para isso. Mas ele pode ser usado para qualquer outro tipo de sistema, não só a igreja. E a gente conhece vários sistemas. A gente conhece o sistema igreja, a gente conhece um sistema, por exemplo, uma empresa é um sistema. E a família também é um sistema, é o sistema familiar. Então, esse tema, hoje, eu vou aplicar à família. E o nome do tema que eu escolhi é acessando ou aprendendo a acessar. Acho que eu não sei muito bem da tema, não. Mas é mais ou menos isso. Buscando acessar ou aprendendo a acessar o poder que flui da unidade no contexto familiar. Ficou grandão, né? Mas a gente precisa aprender a usar o poder da unidade na nossa família. Porque o poder, gente, da unidade é sobrenatural. Eu me lembro que tem um casal lá da igreja, e talvez até alguns aqui conheçam, mas por questão de ética não vou falar o nome, e o pastor Josimar disse que ele adora falar isso por questão de ética, então também gosto. Esse casal, eles estavam vindo há muito tempo. Sabe aquele casal abençoado? Não tem? Vocês devem conhecer alguém, né? Assim, um casal abençoado, está sempre pronto para abençoar a igreja, para estar na igreja, para ajudar. Qualquer coisa que você pede está ali, está sempre pronto. Mas eles estavam tendo alguns problemas financeiros, sempre encrencados financeiramente. Às vezes problemas de saúde e vários outros problemas. Eles só, graças a Deus, eles só não tinham problemas de relacionamento entre eles. Amém. Aleluia, que isso já é uma grande coisa, não é, gente? Meu Deus, porque o maior problema hoje é problema de relacionamento. Mas não, eles estavam sempre encrencadinhos com alguma coisa e nunca conseguiam alcançar os seus sonhos. Sabe, porque todo casal tem um sonho, né? Eu digo sonho como família. E eles não estavam conseguindo. E aí, um dia eu perguntei para eles: vocês estão orando juntos por essa questão? Por essas questões? Para Deus entrar e resolver as questões financeiras, resolver todas as questões que essas encrencas que estão acontecendo há tanto tempo com vocês? Vocês estão parando especificamente, de forma intencional, para orarem juntos por essas questões? E aí eles são crentes, tá, gente? Muito crentes, inclusive. Eles não, eventualmente,
na hora do almoço, quando a gente está almoçando junto, eventualmente, ou no café da manhã, ou no café da tarde, quando a gente está junto, eventualmente, quando... Mas não, nós não estamos separando um tempo como casal, usando todo o poder que existe nessa aliança para orar juntos sobre essas questões. Então, eu disse assim, então comecem. A partir de hoje, a tarefa de vocês é fazer isso. Uau! Tudo que eles oraram, que eles têm orado, Deus tem mandado, Deus tem provido, Deus tem feito, e até os sonhos. E há um poder muito grande que flui da unidade. E por que não acessar esse poder da unidade no meio da nossa família, na nossa família? Eu queria ler com você, e aí eu vou pedir para os meninos lá da mídia para colocarem o Salmo 133, 133. O Salmo 133 na versão NVI, eles vão projetar e vocês vão me acompanhar. Vamos ler juntos, assim que eles colocarem. Acha que dá para colocar? Vou beber um pouquinho de água. PPM é o projeto, né? Gente, eu amei o projeto. Amei. Tem vários sonhos para fazer lá na igreja também. Mas eu amei. Amei. Eu amo missões. Pronto. Nós vamos ler todo ele, porque ele é pequenininho. Dá para a gente ler junto. Vamos lá? Eu vou contar. E no 3, você começa comigo. Vamos? 1, 2, 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Deixa eu ler de novo. E aí, tem uma frase aqui que a NVI, ela não foi muito feliz na tradução, porque ela diz até a gola das suas vestes. E a gente conhece gola como gola de camisa, né? Então, não é gola, é orla. E orla sabe aquele... Quem está assistindo The Chosen? Ninguém? Ai, gente, assiste The Chosen, só eles dois. Você também? Gente, assiste The Chosen, é tão fofo, tão lindo, você vai amar, porque está muito lindo, sabe? E é uma forma de você ler a Bíblia em filme, muito lindo. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela vai ser curada, ela vai e toca na orla das vestes de Jesus. A orla são aquelas franjas. Quem já viu talit? Talit é como se fosse como é que eu vou explicar? Um pano, e na ponta do pano tem franjas. Então, orla são as franjas que os judeus, eles amarravam, meio que amarravam ou costuravam nos 4 pontas, tipo assim, vamos dizer que aqui é a minha veste. Vocês estão entendendo isso? Didático, né? Então, eu tinha uma orla aqui, uma franja aqui, uma franja aqui, uma franja aqui e outra aqui. 4 franjas. Então, isso era a orla das vestes dos judeus, e elas demonstravam as suas orações, tá? O quanto que eles eram contritos com o Senhor. E a mulher do fluxo de sangue, quando ela vai ser curada, ela só toca em Jesus, lembra? Se eu apenas tocar nas suas vestes, ela diz. E ela, quando vai e toca, ela toca na orla das vestes dele. Ou seja, ela toca na franja das vestes dele. Entenderam? Então, não é gola, é orla. Então, eu vou ler de novo, só que com orla. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba
a barba de Arão até a orla das suas vestes. Faz mais sentido, né? Vai até lá no fim. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A gente vai falar sobre unidade e o poder da unidade dentro do sistema familiar. A unidade é um princípio poderosíssimo, muito poderoso. E ele funciona, esse princípio, tanto para o bem quanto para o mal. A unidade, ela funciona para os dois lados. Aliás, todo o princípio, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E ela é tão poderosa que a gente vê, Satanás conhece esse poder, e a gente vê a atuação dela, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 11. Lembram quando eles estavam construindo a Torre de Babel? Quem lembra? Lembram disso? Então, Deus, naquele momento em que o povo estava construindo a Torre de Babel, Deus entra e faz a maior confusão e acaba com tudo, destrói tudo. Lá no tempo de Nimrod, ele era um homem, um líder, e ele estava encabeçando o povo. Todo o povo naquela época, do mundo naquela época, se concentrava naquela região e eles falavam a mesma língua. Agora você imagina todo mundo falando a mesma língua, todo mundo falando igual, todo mundo sabe, não como hoje, né? Que cada país fala uma língua diferente. Aliás, no Brasil, se você for lá no Ceará, você fica perdido, porque embora seja a mesma língua, parece um outro dialeto. Então, agora você imagina, no mundo, naquela época, todo mundo falava só uma língua, só um idioma. E eles se uniram em torno de Nimrod, que era um homem muito mau, não era um homem de Deus, e eles estavam construindo uma torre, a Torre de Babel. Essa Torre de Babel, a palavra de Deus diz que ela estava sendo construída porque eles queriam atingir o céu. Mas, na verdade, eles não estavam não querendo atingir o céu. Querer atingir o céu é uma forma de dizer que eles estavam querendo abrir um portal para que o céu aqui é mundo espiritual, para que eles pudessem acessar, ter acesso ao mundo espiritual. Naquela época, eles entendiam muito mais de mundo espiritual do que nós. Então, aquilo era mais um portal, um templo, do que, na verdade, uma torre. E eles estavam construindo esse portal para que os demônios pudessem passar por esse portal. Então, Deus vendo, eu imagino Deus olhando assim e falando, menino, faz isso não, você vai se ferir, filhotinho. E aí ele foi para resolver a situação, vendo o perigo, a besteira que eles estavam fazendo, ele acabou destruindo tudo. Olha o que o texto diz. Quando Deus viu o que eles estavam fazendo, o texto diz que o Senhor disse assim, eles, se referindo ao povo, eles são um só povo, e eles falam uma só língua, e eles agora estão construindo isso. Lá no versículo 6 do capítulo 11 de Gênesis, Deus fala isso. Se eles não forem divididos, nada lhes será impossível. Olha o que Deus fala. Eles são um só povo, eles têm uma só língua, eles estão construindo isso. Se eles não forem divididos, nada lhes será o quê? Impossível. Podem fazer qualquer coisa. Meu Deus. Olha onde mora o perigo. Porque quem estava liderando eles era um homem mau, lembram disso? Nimrod. Por isso, Deus destruiu aquela torre e dividiu aquele povo em grupos. E cada grupo ficou com uma língua diferente. Então, eles não se entendiam mais. Então, cada grupo que falava a sua língua foi para um lado. Eles foram divididos. Fez sentido isso para vocês? Satanás também conhece o poder da unidade e ele estava naquele momento usando o poder da unidade para alcançar um objetivo. E qual é o objetivo de Satanás? Sempre vai ser unir os homens em torno de uma filosofia, unir os homens em torno de uma situação, de algo que ele quer usar contra os próprios homens,
Para quê? Para que essa unidade que eles têm faça fluir o poder, que lhe dê poder para governar os próprios homens e os propósitos que ele tem aqui no mundo, nas trevas. E a gente está vendo essas coisas acontecerem, né? A gente está vendo nações, inclusive, se unindo em propósitos, se unindo em torno de um propósito só. E hoje, embora todos falem, ainda, cada um tem uma língua diferente, e antigamente eu achava que o inglês ia ser a língua universal, mas eu já estou começando a achar que é a internet, que é a linguagem universal. Porque, gente, através da internet, eu, por exemplo, a última vez que eu fui em Israel, eu conversei com um árabe. Eu não sabia falar árabe, e ele nem sabia falar português, mas nós conversamos pelo aplicativo do celular. Ele falava e o meu celular traduzia, e eu lia, e vice-versa. Foi muito interessante. Assim, eu comprei 2 vasinhos que eu queria muito, porque eu queria conversar, eu queria me comunicar, eu estava sozinha naquele momento, e eu não sei nem se ele falava inglês, e eu não falo nada de inglês, né? Então, aquele momento, a gente se comunicou. Olha só para isso. Que interessante, né? Mas isso não é o mais importante do que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Satanás usa essa unidade. Para quê? Para cumprir os seus propósitos. O poder liberado pela unidade, tanto para o lado do mal quanto para o lado do bem, abre um portal, entra um poder, ou das trevas ou da luz. O padrão é o mesmo, tanto para as trevas quanto para a luz. Quando as trevas estão em unidade, abre o portal e a força das trevas entra. Quando a luz está em unidade, abre o portal e a força da luz, o poder de Deus entra. E o poder de Deus, eu expliquei aqui, ele não atua só na igreja. O poder da unidade, quero dizer. O poder da unidade não atua somente na igreja. Funciona em qualquer outro sistema, inclusive o sistema da sua família. E você pode usar esse poder da unidade em seu favor, em favor da sua família. Vamos supor, eu tenho meus filhos, eu quero que os meus filhos conquistem, sei lá, aquela vaga naquela escola. Vamos usar o poder da unidade e juntos vamos orar e falar com o Senhor. Claro, sempre submetendo a nossa vontade, aquilo que a gente acha que é bom para os nossos filhos, ao Senhor, porque Ele está olhando de cima e vendo o que a gente não vê. Então, aquilo que a gente acha que é muito bom pode não ser tão bom assim, e Deus pode impedir. Se você deixar Deus livre para agir, Ele vai fazer aquilo que Ele entende que é o melhor, porque Ele está vendo melhor. E hoje é sobre isso que estou falando e quero continuar falando, sobre o poder da unidade na família. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu queria que ele projetasse novamente o Salmo 133, e eu vou ler, e eu queria que você observasse algumas coisas no texto. Colocou? Como é bom e agradável. Está vendo essas 2 palavras? Como é bom e agradável. Você percebe que tem uma dupla aí? Bom e agradável? Então, percebeu? Então, vamos continuar. Bom e agradável, quando os irmãos convivem em união. Você não consegue colocar o texto todo não, né? De uma vez? Não? Tá bom. É como o óleo. Agora eu quero que você observe mais 2 figuras. Vai aparecer mais 2 figuras aí no texto. As primeiras, bom e agradável. A segunda, aí observa de novo. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de Arão, até a orla das suas vestes. É como, outra figura. A primeira foi óleo. A segunda é orvalho. Ele faz comparação, que é agradável, bom e agradável, que vivem em união. Essa união é como o óleo e é como o orvalho. Mas outra duplinha, viu? Então, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de Arão, até a orla das suas vestes. Agora, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede mais uma duplinha. Concede o quê? A bênção da vida. Então, bênção e vida. Perceberam que nós temos aí 3 duplinhas? Bom e agradável, repita comigo. Bom e agradável. Óleo e orvalho.
bênção e vida. Então, são 3 duplas. Eu ia falar duplas de 2, mas ia ficar esquisito, né? É pleonasmo, então tá. 3 duplas, ok? E essas 3 duplas, se você olhar algo que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, quando eu disser, o endereço é a deixa, para você colocar lá, tá bom? Você ouviu? Joia. Para eles não ouvirem que eu estou falando com você. Jesus fala desse número 2 e ele fala desse número 3. Olha só, Mateus 18, 20. 18, 20. Ele diz assim, Mateus 18, 20. Ó, isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Perceberam o número 2 e perceberam o número 3 novamente? Então, o Salmo 33 que nós lemos, ele está dizendo que para ter unidade é preciso que haja o número 2 e é preciso que haja também o número 3. Eu vou explicar, tá bom? Primeiro, o número 2. O número 2 é o número da multiplicação. Como assim o número da multiplicação? Para que haja multiplicação, é necessário que tenha um óvulo e um espermatozoide, não é? Sempre é necessário que haja 2 sementes. Então, é um óvulo e um espermatozoide. Aí, quando eles se unem, deixam de ser o óvulo e deixam de ser o espermatozoide, o que acontece? Eles formam o ovo. E aí começa a vida. Não é verdade? Então, eles abrem mão de si mesmo para eles se tornarem algo novo. O número 2 está aparecendo aí no Salmo 133 por causa disso. Para lembrar para a gente que para nós multiplicarmos, para nós recebermos bênção, nós precisamos abrir mão de ser quem somos. Ou abrir mão da nossa razão. Abrir mão daquilo que a gente quer tanto em favor do outro, para que a gente possa negociar e ter aquilo que Deus tem para a gente. Mas o número 2 aparece 3 vezes. Vocês viram aí que ele aparece 3 vezes? Lembra que eu expliquei? E Jesus também falou do número 3 e a gente viu, quando ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Como assim? Jesus vai estar no nosso meio quando nós nos reunimos 2 ou 3. Não está aleatoriamente esses números aí, não. 2 ou 3, em algumas versões 2 e 3, 5, que é o número da unidade. Para os judeus, o 5 é o número da unidade. Por que o número da unidade? Quando você usa a mão assim, aberta, os 5 dedos, você faz um tipo de força, não é? Mas quando você faz assim, a força é muito maior. Sim ou não? Quando eles estão unidos, juntos, a força é muito maior. Então, quando Jesus usa 2 ou 3, ele não faz isso de forma aleatória. Os números, para os judeus, eles têm um significado muito importante. Número 1, número 2, número 3, do relacionamento perfeito. Número 5, número da unidade. Número 6, número do homem. Mas isso é numerologia? Não. Isso é simbologia bíblica e judaica. Eles dão muita importância para isso. E eles usam toda essa simbologia para explicar. Nós precisamos compreender a cultura judaica para entender a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por judeus, não é verdade? E ela foi escrita para judeus. Então, quando os judeus leem, eles compreendem. Por quê? Porque quem escreveu foi os judeus. E eles estão escrevendo coisas que eles mesmos compreendem. Só que nós que somos ocidentais, somos do lado de cá, a gente lê e a gente acha, não, isso é besteira. Está escrito aí por nada. Mas tem uma razão de estar lá. E a razão é justamente, por que a gente não entende? Porque não é nossa cultura.
E é muito complicado, as culturas diferentes, é muito diferente, gente. Aqui no Brasil tem culturas diferentes. Eu tenho uma amiga que quando ela veio de Recife, Recife é Nordeste, então ela foi no aniversário, me lembro que ela foi no aniversário. E, gente, naquela época, a gente era adolescente, entrando na juventude, e gente mais simples, né? Quando você vai no aniversário, às vezes tem canjica, sim ou não? Quem já foi no aniversário já teve canjica lá? Aquelas canjicas gostosas são deliciosas, né? Então, ela chegou, tinha canjica, e era comum fazer canjica no aniversário. Quando ela chegou, ela falou, mungunzá? E torceu o nariz. Eu, oi? Mungunzá? Eu falei, que mungunzá, menina? Eu nem sabia do que ela estava falando. Ela estava falando da canjica. Lá no Recife, pelo menos naquela época, quando ela morava, aquilo, para ela, era comida que se comia igual arroz e feijão. E ali a gente estava comendo num dia de festa. Foi isso que ela quis dizer. Como assim mungunzá na festa? Ela não entendeu nada. Culturas diferentes. Agora, imagina a cultura de uma outra nação. Completamente diferente. Muito diferente mesmo. É cultural. Quando eu fui na Turquia, eu entrava desesperada. O povo fede. Mas é cultural. Eles não precisam tomar banho o tempo todo. E eles usam tanta roupa que deve ser difícil mesmo tomar banho 2 vezes por dia, igual a gente, 3 vezes por dia. Tirar aquele monte de roupa. Ai, gente, mas é fedorentinho. Não tem turco aqui não, né? Porque, gente, dá uma não aqui, né? Lá no vizinho, né? Não, mas mesmo os turcos do Brasil já se adaptaram. O problema é que lá é frio, né? O verão lá é diferente do nosso. O inverno também é muito mais rigoroso. Então, assim, mesmo que esteja no outono ou na primavera, não dá vontade de tomar banho, a não ser que a água esteja bem quente, tem um aquecedor, porque é frio. Então, para mim, tem cheirinho de passado. Todo mundo que passou por mim tinha um cheirinho assim de esqueci de tirar a roupa e lavar, não tem? Então, mais ou menos assim, para não dizer que estava fedido mesmo, porque eu sou educada, não vou chamar ninguém de fedido. Mas culturas diferentes, é muito difícil a gente entender. Agora imagina, cultura dos judeus lá atrás, daquele tempo lá atrás, nem é moderno. E a gente lê a Bíblia, parece que não entende nada, porque a gente precisa entender a cultura dos judeus, principalmente da época, para a gente poder compreender o que está escrito. Quando Jesus fala 2 ou 3, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. E os judeus estavam compreendendo muito bem o que ele estava dizendo. Ele estava falando desse poder, o poder da unidade. Porque na cultura judaica, o número 5 representa a unidade. Agora, eu quero chamar o meu amigo lá em cima para colocar ali no quadro, no telão, Eclesiastes, capítulo 4, de 9 a 12. E eu vou ler, e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Tem um delay assim? Eclesiastes 4, 9 a 12. Isso, vamos lá. A minha versão é NVI, tá bom? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Acharam o número 2 aí? Melhor é serem 2 do que 1, porque melhor é a paga do seu trabalho. De novo, porque se um cair, o outro o levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, se um cair, o outro levanta, então tem 2. Acharam 2 de novo? De novo, agora outro versículo. Também, se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Acharam 2 de novo? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. De novo 2. Perceberam? Sempre 2. 2, 2, 2, 2. Agora, olha como termina. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Salomão fala muito do número 2. Mas, no final, ele diz que o cordão de
3 dobras não se quebra facilmente. E aí a gente precisa entender o quê? A cultura judaica. O que diz a cultura judaica sobre o cordão de 3 dobras? Cordão de 3 dobras significa intencionalidade de manter a relação dos dois. Alguém, uma terceira figura, uma terceira pessoa vai ajudar esse relacionamento a ficar bem. Então, como que isso acontece? 2 pessoas que querem andar juntas, marido e mulher, 2 sócios, sabe? 2 amigos, eu estou colocando, mas na família, a família, que quem dirige a família é o papai e a mamãe. Então, um homem e uma mulher, eles querem andar juntos, mas eles sabem que em algum momento vai dar ruim. Ah, dá, gente, claro que dá. 2 pessoas imperfeitas, juntas, 2 pessoas diferentes, com feridas diferentes, com interesses diferentes, com feridas diferentes, com treinamento diferente, padrões de comportamento diferentes na mesma casa, vai dar ruim. Isso significa que casamento é ruim? Não, de jeito nenhum, é bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Mas as pessoas, sabendo que vai dar ruim, porque o pecado já entrou lá atrás, né? A gente já sabe disso. Então, sabendo que vai dar ruim, o que eles fazem? Porque eles são diferentes, eles convidam uma terceira pessoa para andar junto com eles. Uma terceira pessoa, para quê? Que eles chamam de terceira dobra. Essa pessoa vai ajudar na hora que tiver um desentendimento. Só que essa pessoa não pode ser escolhida na hora do desentendimento, não, tá bom? Não pode. Então, na hora do desentendimento, vamos achar fulano. Quem teve a ideia, com certeza o outro vai falar, você está querendo fulano, vai puxar para o seu lado. Então, essa terceira dobra precisa ser escolhida antes. Lá na igreja a gente tem uma cultura de corte. Corte é o namoro sem toque. E aí, desde a corte, a gente já estabelece que o casalzinho que está começando a se conhecer convide alguém para ajudá-los, sendo a terceira dobra. Porque quando der alguma coisa errada, essa pessoa vai ajudá-los. E isso se estende para o casamento, não necessariamente sendo aquela mesma pessoa, mas no casamento a gente orienta que tem uma terceira dobra. Que eles confiem, que ela confie, que ele confie também. Vai ser a pessoa que, quando eles não concordarem, quando eles não conseguirem concordar em alguma coisa, eles vão convidar essa pessoa para quê? Para ela ser a terceira dobra. A pessoa que talvez tenha que bater o martelo. Eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Não deu certo? Eu decido. Ponto. Falei. E aí eles não vão entender que eu puxei a brasa para a sardinha de ninguém. Eles vão entender que eles confiam nessa terceira dobra e essa terceira dobra tomou a decisão. Fez sentido? Então, essa era a cultura dos judeus. A pessoa que fazia o casamento era o rabino. Ele geralmente era uma pessoa que eles confiavam tanto e que depois aconselhava esse casal durante a vida deles. Gente, é muito difícil. Eu sou difícil, você é difícil. Todos somos difíceis. Então, a gente precisa se preparar para, em algum momento, estar tendo um problema com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Por isso, nós chamamos a terceira dobra. E aí, nós encontramos o número 3 no Salmo 133 também. Lembra que eu falei que são 3 pares de 2? E eu queria mostrar para vocês as bênçãos que aparecem no texto, que fluem na sua casa quando você tem unidade, através dessas duplinhas que eu falei. Ok? São 3 pares de duplinhas. A gente já falou do 3 e por que ele está aqui. E eu queria trazer para vocês essas bênçãos. Vamos ver juntos? Lá no versículo 1, ele diz como é bom e agradável. Então, tem a bênção do bom e tem a bênção do agradável. Bom fala de quê? De tudo funcionando bem, de tudo fluindo dentro da sua casa, de tudo dando certo, tudo que você faz dá certo, tudo flui, tem funcionalidade,
tudo que está acontecendo porque era mesmo para acontecer. Nossos filhos estão na escola, eles estão estudando, eles estão quando tem dificuldade, nós conseguimos ajudar. Tudo está fluindo, eles estão mudando de série, eles estão indo, os professores estão ajudando os nossos filhos, enfim, as coisas estão fluindo. E o agradável? O agradável fala do conforto. E aí esse conforto pode ser material, conforto físico, conforto emocional, conforto relacional, espiritual. E essas duas bênçãos, do bom e do agradável juntos, elas são atraídas para a sua família quando você tem unidade dentro da sua família. Você está entendendo isso? Quando tem unidade, você atrai a bênção do bom e do agradável, de tudo fluindo bem na sua família, sabe? De você tendo conforto. E conforto não é ter muito dinheiro, sabe? Mas é você entrar dentro da sua casa com leveza e entender que a sua casa é o lugar do seu refúgio, não o campo de guerra, mas o lugar de refúgio. Por quê? Porque a unidade atrai essas bênçãos. E essa é a primeira bênção da unidade, que vem dessas duas duplinhas. Quais são as duas duplinhas? Essa duplinha? Bom. Qual é? Vamos lá que tem mais. Tem mais bênção fluindo do poder da unidade. O que mais flui do poder da unidade? Ele diz assim: é como o óleo que desce. Lembra do texto? É como óleo que desce sobre a cabeça, e desce sobre a barba de Arão e até a orla das suas vestes. Esse óleo, ele fala de uma unção que capacita. Sabe, Arão era um homem rude, irmão de Moisés, um homem rude que não era tão capacitado. Um homem que não tinha qualificações para ser o sacerdote. Uau! O sumo sacerdote. Ele não tinha, não, qualificações. Mas quando ele recebe a unção, aquela unção o capacita, aquela unção atrai o poder de Deus para que ele flua e seja capaz de exercer o seu ofício sacerdotal. Lembram de Sansão? Todo mundo pensa que Sansão era grandão, né? E fortão. Sansão era um homem qualquer, um homem como outro qualquer. Ele não era não fortão. Ele não tinha uma força do Capitão América. Ele não tinha a força do Hulk. Não, ele não tinha. Sansão era um homem normal, mas quando a unção vinha sobre ele, e todas as vezes que você vê na Bíblia ele fazendo alguma coisa extraordinária, antes você lê: a unção do Senhor veio sobre Sansão e ele rasgou um leão ao meio. Gente, rasgou um leão ao meio? Como assim? Pensa, pegar de um lado e de outro e rasgar. A força dele era tão forte que ele rasgou um leão ao meio. Ele pegou um esqueleto de jumento, pegou a parte da queixada. Queixada é a mandíbula. Com aquela queixada, ele matou 1000 filisteus. Isso não é uma coisa comum, é uma coisa extraordinária. Era na força dele? Era na unção. Então, que bênção é essa? A bênção do óleo, da unção, que a unidade atrai essa bênção. É o marido funcionando melhor como sacerdote do seu lar. A unidade atrai esse poder e essa capacitação que faz que o homem funcione como sacerdote que ele deveria funcionar. Ele não foi treinado para isso, ele não recebeu o treinamento dos seus pais, ele não viu seu pai fazendo isso, fazendo tudo certinho. Ao contrário, muitas vezes ele foi treinado para não fazer isso. Ele não foi treinado para ser um bom pai, ele não foi treinado para ser um provedor, mas ele recebeu a unção, a unidade, a oração em família, que atrai o poder da unidade. Atraiu essa unção, que fez com que ele
começasse a fluir no seu papel de forma sobrenatural, sendo o marido, sendo o chefe de família, sendo o sacerdote que ele deveria ser. A mesma coisa com a mulher, que não foi treinada, talvez ela tenha sido treinada por alguém, ou uma mãe que era muito controladora, quase uma Jezabel, sabe, que mandava em tudo, mandava no marido, batia até no marido, jogava um monte de coisa em cima dele, e agora, com a unção que o poder da unidade atrai, ela consegue fluir como uma boa esposa, como uma boa mãe, sendo a Ezer, aquela influenciadora e inspiradora que ela precisa ser. Até os filhos também, os filhos conseguem exercitar o seu papel de forma melhor. Por quê? Porque está lubrificado com o óleo da unção que vem através do poder da unidade. Mas ainda falta, então teve o que? Primeiro foi o bom e o agradável. Depois teve o óleo. E agora tem o orvalho. Vamos ver o orvalho. E para falar do orvalho, eu preciso falar da geografia de Israel. Então, na geografia de Israel, Jerusalém fica mais no sul. E o Hermon, que é o monte mais alto que tem lá em Israel, ele fica lá na ponta do norte. Ele é tão alto que ele é mais alto do que o nosso mestre Álvaro. Eu não lembro quanto que tem o mestre Álvaro, mas eu sei que o Hermon é mais alto. Ele é tão alto que o pico dele, a pontinha dele lá em cima, fica sempre cheio de neve. E lá tem até uma estação de esqui, que eles podem esquiar ali na neve. Porque tem gelo, sempre tem gelo lá em cima. E aí, como ele é muito alto, sempre tem neve lá em cima, em determinadas épocas, essa neve derrete. E quando ela derrete, ela desce como água. E quando ela desce como água, ela vai descendo pelas nascentes, pelos ribeiros, pelos riachos, e ela enche o mar da Galileia. Depois que ela enche o mar da Galileia, ela continua correndo essa água, e ela passa e forma o Rio Jordão, que tem quilômetros de extensão. E esse Rio Jordão vai passando por todo Israel, e ele chega até o Mar Morto. Olha que bênção. Tudo isso porque cai orvalho lá no Monte Hermon. Quem já viu orvalho? Orvalho é quando você acorda bem cedinho e você vai na plantinha e ela está úmida, cheia de gotinhas. Aquilo, sereno, pronto. Sereno, a mãe fala, vai no sereno não, menino. Isso aí. Orvalho é esse sereno. Cai esse sereno lá no pico do Hermon. Como é muito alto, congela. Em determinadas épocas, derrete aquele monte de gelo. E aí desce como água. Olha que coisa maravilhosa. Essa maravilha que traz água para a terra de Israel. Meu Deus! Sabe o que o texto fala? O texto fala que ele corre e desce até o Monte Sião. Sabe onde fica o Monte Sião? Fica lá em Jerusalém, que fica mais lá no sul. E a distância entre o Hermon e o Monte Sião é de mais ou menos 300 quilômetros em linha reta. Agora, o orvalho cai lá na ponta do Monte Hermon, bem altão. Pensa no mestre Álvaro, o orvalho caindo lá no mestre Álvaro, e vem descendo como água 300 quilômetros depois. É mais ou menos isso que acontece. Como é que o orvalho de Hermon chega no Monte Sião, gente? Não chega. Não chega. Não é o orvalho. O que chega é a bênção. Não é o orvalho que chega lá em Jerusalém, no Monte Sião. O que chega é a bênção. Por quê? Primeiro o orvalho vira ribeiros, rios, lagos, Rio Jordão, indo em direção ao Mar Morto. E no meio desse caminho, ele vai fertilizando aquela terra. E sabe, a terra fértil, ela atrai agricultura, que dá dinheiro no final. Pecuária, que dá dinheiro no final. E isso, quando chega em Sião, chega em forma de dinheiro, chega em forma de riqueza. Você está entendendo isso? O Salmo está dizendo que se tiver unidade,
A sua casa vai prosperar. Tudo que vocês colocarem as mãos vai prosperar. Sabe? Aquele chup-chup que você começou a vender, falando, eu preciso de uma rendinha extra. Daqui a pouco você está com uma fábrica de picolé. Diga amém. Talvez porque ninguém faz chup-chup, né? Sabe aquele bolinho que você começou a fazer, aquela lasanha, vendendo os pedaços para melhorar a renda? Daqui a pouco você tem uma lanchonete. Sabe aquele Avonzinho? Olha eu fazendo propaganda Avon. Ou aquele outro, aquela marca que você vende ali. Então, daqui a pouco você tem sua loja, representante de uma marca de cosméticos. Amém? E assim você vai. Eu comecei fazendo unha para fazer um bico. Agora você tem um salão com várias pessoas fazendo unha e você só gerencia. Por quê? Porque você vai prosperar. Você vai ter bênçãos financeiras por causa do poder da unidade, que faz o quê? Faz com que o orvalho de Hermon se transforme em rios, em muita água, e vai fertilizar todo um país. Mas tem mais. Você quer mais? Olha o que o poder da unidade atrai na sua família. No final do Salmo, ele diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, a primeira bênção vem através do que mesmo? A primeira. Não. Bom e agradável. Agora sim. Agora. Ô laranjinha, estou falando com você, menina. Qual é a segunda? Óleo e orvalho. Muito bem. E agora é a bênção e a vida. As duas palavrinhas. A bênção fala da energia para você fazer as coisas funcionarem. A energia que você precisa. E a vida? A vida fala de você sentir cada vez mais, sabe? Você sentir cada vez mais vivo em todas as áreas da sua vida. Porque quantas vezes você parece que morreu e esqueceu de cair, né? Sim, gente. Quem nunca? Minha mão vou levantar. Sabe? E para que essa vida flua, sabe, a gente precisa do poder da unidade. Porque a gente vive num mundo mau, a gente vive num mundo maligno. A gente vive nesse mundo onde Satanás nos ataca por todos os lados. Ele nos desanima, ele tira a nossa energia. Sim. Então, o poder da unidade atrai a vida. Sabe o poder da vida de Jesus liberada? O poder da ressurreição, esse poder atrai, sabe, o seu lar. É um sistema onde cada pessoa dentro dele tem um papel. Tem o homem, pai, marido. Tem a mãe, esposa, mãe. Tem os filhos. Às vezes tem até os agregados, né? Porque sempre tem um agregadinho que fica ali sempre na casa, encostando. Todo mundo tem o seu papel. Mas quando esse sistema, pai, mãe, filhos, quando eles se unem, a bênção flui. Você está aí? E quando a bênção flui, Deus opera e o milagre acontece. O milagre que você precisa, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja no seu relacionamento, que às vezes parece mais que está mais parecendo um campo de guerra e você precisa que ele flua. É o poder da unidade que vai fazer isso. Do mesmo jeito que o poder da unidade faz com que a igreja flua. Mas, escuta, isso é muito importante. Do mesmo jeito que Satanás opera para dividir a igreja, você nunca viu isso? Não aqui, claro que não. Às vezes no vizinho da direita, da esquerda, lá de trás, mas aqui nunca. Mas do mesmo jeito que Satanás opera para dividir a igreja, para quebrar a unidade da igreja, ele também opera para quebrar a unidade da sua família. Você está aí? Então, como impedir que isso aconteça? Estando ligado, estando atento. Louvor, socorro. Quem é do louvor me ajuda. Estando ligado, estando atento, sabe? Entendendo que o seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu filho. O seu inimigo não é sua mãe, não é seu pai. O seu inimigo se chama Satanás. Vocês precisam se unir em torno de um propósito contra esse inimigo. Quando você faz isso,
você atrai o poder da unidade. Sabe? E para ter unidade na família, vai ser necessário que a família decida andar juntos. Vai ser necessário que a família decida trabalhar junto. Sabe? Vamos... Ai, está difícil. Ai, não vou conseguir. Essa pastora falou esse negócio, mas não vai dar certo com a gente. Vamos tentar. Vamos, a partir de hoje, tentar? Vamos começar orando. Ah, mas nossos filhos não vão querer. Cada um sai numa hora, outro sai no outro. Vamos começar nós dois. Vamos tentar trabalhar juntos por uma mesma causa, contra um mesmo inimigo. Vamos tentar chamar e atrair a unidade. E, às vezes, para fazer isso, você vai ter que abrir mão de ter razão. É melhor perder a razão do que perder a unidade. Às vezes, para fazer isso, você vai ter que ser aquela pessoa que empurra a brasa para a sardinha do outro, não tem? Você sempre está querendo puxar a brasa para a sua sardinha. Então, você vai ter que ser aquele que empurra a brasinha para assar a sardinha do seu marido ou assar a sardinha da sua esposa. Sabe, você vai ter que ser esse. A gente precisa fazer a unidade acontecer de propósito, porque a gente já aprendeu que a unidade é um princípio poderoso, que atrai o poder de Deus, que abre os portais, que faz Deus operar e o milagre acontecer. Você precisa de um milagre? Então atraia o poder da unidade de forma intencional. Você precisa compreender que estar em família é conviver com diferenças. Porque nós somos diferentes, então nós vamos precisar ceder um pouquinho aqui, ceder um pouquinho ali. E cada pessoa dentro do sistema familiar precisa entender que é responsável por atrair esse poder da unidade. Então, aí, tá vendo? Você não pode chegar em casa falando assim, aí, tá vendo? Você não está atraindo o poder da unidade. E bater o pezinho, não pode sair daqui falando assim. E você também não pode sair daqui assim, batendo. Aí, tá vendo? Ó, depois fala que tem unidade. Não pode. Sabe, vocês precisam zerar sempre por causa da unidade, lembrando que é um poder maravilhoso. Então, o que você vai fazer? Você é responsável. Você é responsável. Você é responsável pela unidade dentro da sua casa. E esse é o único jeito de ter unidade. Esse é o único jeito de atrair a presença de Deus. Esse é o único jeito, sabe? De atrair o sobrenatural de Deus para a sua casa. E aí sim, o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. O que vai acontecer na sua casa? Vai acontecer algo sobrenatural. Sabe? E você vai precisar trabalhar duro. Ah, vai. Você vai precisar trabalhar muito duro, porque não vai acontecer de uma hora para outra só porque você ouviu essa palestra. Não vai acontecer naturalmente só porque você achou bonito, só porque você aprendeu. Não vai. Lembra que a família é um dos órgãos, um dos sistemas mais atacados por Satanás. Concorda comigo? Principalmente nesse tempo. E as trevas, Satanás, ele entra mais fácil na casa onde não tem unidade. Diga misericórdia. Mas se tiver unidade, vai ser muito mais difícil das trevas entrarem. Vai ser muito mais difícil das trevas criarem aquela confusão dentro da sua casa. E Deus vai poder operar, trazendo sobrenaturalidade. Acha que você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu queria pedir você para fechar os seus olhos e começar a falar com Deus. Hoje você aprendeu uma verdade. Todas as vezes que o Espírito Santo fala conosco, nós precisamos responder ao Espírito. Comece a orar e responda ao Espírito Santo. Declare para Ele que a partir de hoje, você decide. Ah, pastora, mas só tem eu da minha família aqui. Comece você.
Sinta-se você responsável por construir a unidade da sua família. Não se sinta, não apareça na sua casa se sentindo superior aos outros. Com humildade, empurrando a brasa para a sardinha dos outros, abrindo mão de ter razão, cedendo. Atraia o poder da unidade. Fale com Deus agora, que você quer mesmo ser essa pessoa responsável por atrair o poder da unidade na sua casa.